começando mais um Falha de Cobertura na Copa dos maiores e mais belos gols anulados da história. O Brasil vence, sem nada anulado. No mundo real, a Sérvia por 2-0 e se classifica, sem contestação, para continuar na primeira fase, cumprindo os jogos que já estavam agendados na tabela. A seleção pinta com pinta de campeão, mas na dimensão paralela das alegrias anuladas, quem será o favorito? Porque sim, está acontecendo paralelamente a essa Copa do Mundo uma competição inteira de lances anulados. Bom dia, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Bom dia, craque Daniel. Felizmente, essa realidade paralela aí não pegou o nosso atleta Richarlison, Daniel, que é considerado hoje o pombo que traz alegria no mundo, craque Daniel. O único pombo que traz alegria no mundo. Agora, estamos se falando nos bastidores aí de que vai haver uma contagem para artilheiro de gol anulado nessa competição, nessa Copa, e também de gol mais bonito anulado, Daniel. CR7 deixou o anulado dele ontem. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Craque Daniel, menino bom. A Copa do Mundo já está sendo apitada pelo VAR, isso nós sabemos que já é uma realidade, e, com sorte, muito em breve ela também vai ser jogada pelo VAR, com os atletas aí, os nossos craques, tranquilos, numa sala climatizada, apenas olhando para uma tela de monitor, dizendo o que eles gostariam de fazer, né? Numa espécie aí de batalha naval patrocinada pela Budweiser. Professor Serginho, seu destaque. Meu destaque, craque Daniel, para esse jogo de hoje vai, sem dúvida alguma, para esse grande jogador, né, nessa grande vitória do Brasil, mas vai para o nosso querido Daniel Alves, Daniel, sentado ali no banco de cobertor, com o jornalzinho dele, fazendo ali, né, uma palavra cruzada. Quando vinha um jogador, ele já fazia uma brincadeira, já dava um ganso, uma palhetada, e no final do jogo, ele só não entrou em campo porque o Brasil já tinha feito as 15 substituições, Daniel. Mas a preocupação que fica é a seguinte: quando o atleta Danilo levou a mão na coxa ali no final do jogo, nós entramos oficialmente numa zona que a gente aqui do Falha de Cobertura vai ser obrigado a sinalizar, porque a gente tem um compromisso jornalístico com a informação. Nós acabamos de entrar na zona risco de Daniel Alves. A boa notícia é que Cafu se encontra no Catar. Quem acompanhou o jogo aí com atenção viu imagens do atleta Cafu, lateral direito Cafu, aí, posição do Daniel Alves, nas arquibancadas do estádio. Inclusive, o Catar tá cheio de ex-atleta. É Cafu, é Roberto Carlos, é Roque Júnior. Quando esses veteranos viram que Daniel Alves foi convocado, o pessoal botou a chuteira na mala e comprou passagem para Catar, e ficou à disposição do estrategista Tite. É porque o atleta velho, cara, Daniel, esse atleta dos anos 90, dos anos 80, ele não aguenta ficar parado não, ele quer jogar bola até hoje. E em qualquer lugar que ele vai, ele não consegue ver uma partida de futebol, uma pelada, uma festa de criança, um futebol de sabão, ele não quer saber. Ele já se posiciona na lateral de campo e avisa que tá lá de fora e acabou. O que acontece é o seguinte, o atleta jovem, o atleta de 19 anos de idade até 24 até, ele já conquistou tudo. Já tem casa para a família toda, já tem carro, já tem PlayStation. Ele não quer mais correr. São atletas que tem até água, Sérgio, em casa. Mas o ex-atleta, ele tem duas opções. Ou ele não ganhou nada, ou ele já perdeu tudo. Não tem outro tipo de ex-atleta. Então, o ex-atleta, ele tá sempre com fome de gol, com fome de contrato, Sérgio. Exatamente. A primeira oportunidade, eles vão entrar. Agora, falando em ex-atleta que desistiu, cara, Daniel, quem também sentiu foi Neymar. Ele que preocupava, a gente não sabia qual seria o estado psicológico dele, como é que ele ia estar em campo, mas ele, pelo menos na parte que ele faz melhor, que é cair, ele demonstrou estar caindo normalmente. Então isso já foi uma tranquilidade pro Brasil aí. Ele que foi formado, Sérgio, isso não é à toa, ele foi formado nas quadras de futebol de sabão ali das praças de Santos. Não, então realmente ele domina essa técnica de jogar caindo o tempo todo. E Neymar, que nessa seleção ele cumpre a função importantíssima para nós, que é a de cristal da derrota, Daniel. Né? Porque se o Brasil perder, a gente pode usar esse atleta como assim um alvo, né, para todas as nossas frustrações e descarregar toda a raiva nele.
A gente pode trazer à tona ali aqueles problemas dele do passado. A gente pode trazer à tona posicionamentos políticos equivocados que ele já teve. E até declarações. Inclusive a declaração de imposto de renda. E se ganhar, ganha todo mundo. E se perder, foi o Neymar. O meu destaque, Serginho, é o estrategista Tite, que fiquei muito tranquilo quando eu vi o Brasil, momentos antes do jogo, fazendo aquecimento no gramado, já fazendo a sua tradicional roda de bobos. Ali eu fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo porque essa é a movimentação mais executada nos treinamentos da seleção brasileira. Executado, inclusive, a exaustão. Tem jogador que não aguenta mais. Gabriel Jesus é um. Você vê, inclusive, hoje, quando ele entrou, o semblante dele de desespero, que segue o mesmo, porque ele é sempre o bobinho, Daniel. É natural daquela face. Quando você tem aquela face sofrida, assim que pinta um bobinho, você já é o bobo. Isso daí é normal. Pelo visto, a Sérvia também treina muito utilizando o recurso da roda de bobo, porque fizeram o papel de bobos muito bem nessa partida. Mas isso aí também eu acho que é porque o futebol atualmente ele tá ficando muito rápido. Tá ficando rápido demais. E isso é ruim, porque você diminui a chance de gol, porque fica numa velocidade muito grande. Todo mundo muito perto, e então a chance de você perder é muito grande. Então, eu, inclusive, já encaminhei, num estudo meu sério, já encaminhei aos órgãos competentes da FIFA uma sugestão de repente, na próxima Copa, a gente só usar atleta fumante, Daniel. De repente, o pessoal ali, né, com um físico bastante prejudicado para andar mais devagar, e a gente teria aquele futebol cadenciado ali dos anos 70, Daniel. Fica até mais fácil de filmar. Em 78, inclusive, a FIFA se associava a ditaduras para organizar a Copa do Mundo de uma maneira muito mais romântica do que ela faz hoje. Com certeza. A gente sente muita saudade daquele tempo. E nos anos 70, o Gerson também, um atleta que celebrava o cigarro em todos os jogos que ele participava, né? Um atleta que fumava 2 maços de cigarro a cada intervalo de jogo. Isso aí dá uma média de 3 cigarros por minuto. Não, isso obrigou ele a não andar tanto em campo. Então ele só fazia lançamento de 70, 80 metros. Essa habilidade dele de lançar tão longe, porque ele não tinha condições de correr até onde o atleta estava. Exatamente. A bola. E depois corria e o pessoal vinha com aquelas garrafinhas né, os massagistas, com os médicos, aquelas garrafinhas. Ali dentro, Serginho, nos anos 70, tinha um cigarro. Então o jogador, quando ele botava aquela garrafa e dava aquela sugada, ele não estava puxando um isotônico. Ele estava dando uma tragada. Agora, quando os atletas brasileiros entraram em campo, Daniel, hoje, para a partida, a gente teve uma situação ali delicada e tensa em relação às autoridades do Catar, que viram aquele monte de gente vestido de Brasil, com bandeira brasileira, vestido com a camisa do Brasil. Eles que, né, a polícia do Catar, que acompanha o noticiário, eles ficaram assustados, Daniel, achando que aquilo ali poderia ser um grupo de manifestante golpista tentando fechar as rodovias do país Catar. E a equipe da Sérvia, Serginho, pelo menos no primeiro tempo, fez um trabalho muito mais eficaz do que a nossa Polícia Rodoviária Federal para impedir esses manifestantes verde e amarelo serem bem-sucedidos. E no segundo tempo virou o patriota do caminhão. Foi atropelado pelo Brasil. Agora, uma coisa importante frisar, que muita gente fala assim, mas por que o Catar, então, ele não conteve ali os supostos manifestantes, né, quando eles viram a seleção brasileira entrando? Porque no Catar, eles não têm arma de contenção. Eles não têm um spray de pimenta, eles não têm bala de borracha, essas bombas de efeito moral, eles não têm isso. Lá no Catar é espada, revólver e a próxima arma já é bazuca e bomba nuclear. O spray de pimenta da polícia do Catar é uma bazuca de pimenta, Serginho. Ou então uma espada toda apimentada em pimenta, toda apimentada que eles enfiam na barriga das pessoas. Agora, falando no time da Sérvia, Serginho, uma coisa que me emocionou foi no final do segundo tempo um atleta dando uma lição de perseverança no mundo inteiro, um atleta sérvio que foi substituído, Serginho. Eu, infelizmente, não sou capaz de pronunciar o nome dele, mas ele era completamente calvo e ainda assim tinha um coque samurai, Serginho. Olha a lição de perseverança desse atleta. Com certeza. Você não pode desistir de um sonho. Isso eu sei isso muito bem. Agora, me preocupou um pouco foi o Tite, Dani, que ele não sentou em nenhum momento da partida. Ele ficou em pé o tempo todo. Tanto é que as maiores instruções que o auxiliar passava para ele não era instrução nenhuma. Era só pergunta. Quer sentar? O que me assustou ainda mais do que isso, Serginho, foi que eu vi sempre ali o semblante do estrategista Tite olhando para o gramado, muito atento,
mas com uma atenção tão intensa, Serginho, que eu fiquei com medo de estourar aí uma veia da cabeça do Tite, ou mesmo um glóbulo ocular aí, que ele tava fazendo muita força para prestar atenção ali no que estava acontecendo no campo, Serginho. Eu acho que pode pegar um pouco mais leve, pode prestar um pouco menos de atenção, às vezes. São 90 minutos, você não tem que ficar olhando o tempo inteiro, né? O futebol é bom por causa disso, né? O campo é muito grande, o jogo é muito longo, dá pra você fazer outras coisas. Mas às vezes ele devia estar, de repente, pensando na escalação que ele colocou em campo. Muito, poderia estar pensando até na desculpa que ele iria preparar para a coletiva, porque que ele deixou o Rafinha em campo tanto tempo, né? Que realmente não tem justificativa nenhuma. Quando a gente finalmente se livra de Gabriel Jesus como titular da seleção, brota na posição dele um Rafinha. Realmente o futebol brasileiro ele é rico demais, ele é infinito, Sérgio. É uma fonte infinita de perturbação mental. Mas mesmo o Tite sendo teimoso, ele teve que tirar o Rafinha, porque agora é obrigatório você substituir toda a tua equipe. Agora entra todo mundo, né? Entra até quem já saiu, entra quem já entrou. Todo mundo tem que jogar, parece regulamento de colônia de férias. Eu só peço desculpa aqui a você, Serginho, e aos amigos de casa, que talvez vocês ouçam aí um pouco de latido de cachorro. Eu estava em Orlando, né, até o programa passado, os 2 primeiros programas, infelizmente tive que sair de lá não foragido, tive que sair de lá a convite aí de uma pessoa que me ameaçou. Então agora eu tô numa cidade que eu não posso revelar, mas é uma outra cidade aqui dos Estados Unidos. E como eu não tenho um local fixo ainda, eu tive que ficar um pouco aqui no quintal de uma pessoa que não tá em casa e que não me conhece. E a campanha Água para Serginho, teve alguma doação? Se faz mais importante do que nunca a campanha Água para Serginho. Por favor, o Pix é aguapraserginho@gmail.com. Não é para, é pra, Serginho com C. Faça a sua doação, não só para a Água do Serginho, isso é importante, hein? Para que esse programa exista e continue existindo de forma totalmente independente, que é a natureza desse programa. Pelo menos até agora, que infelizmente nenhuma corporação internacional fez nenhuma oferta. Eu tenho um sonho de um dia ser comprado por uma publicidade, né? Como os grandes jornalistas sempre foram. Se você continuar perseverando na sua carreira de jornalista, Serginho, eu tenho certeza que em breve você vai estar vendendo canecas aí com o seu nome, com o seu rosto, que é como fazem os grandes jornalistas do YouTube hoje. Agora, em relação a essa... Não, o único detalhe que eu ia colocar, só isso que você falou em relação às substituições, é que com o Roberto Carlos dando bobeira, hoje inclusive a câmera focalizou ele estava do lado, craque Daniel, do campo. Aquele muro para ele é baixo. Ele ali com um pulinho, ele já tá aquecendo. Então não me surpreende, de repente até ali numa semifinal, de repente sai Alexandro e entrar Roberto Carlos ali. Nem que seja para ele ajeitar o meião, tomar um gol e ir para casa. Portugal 3, Gana 2. Não foi um grande jogo de Portugal, né? Mas o Portugal venceu. Isso é que é o mais importante. Tanto é que muita gente fica com raiva quando isso acontece. Eu fico com raiva que meu time ganhou jogando mal. Mas aí, quando isso acontecer, você tem que pensar no time que perde jogando bem, que a raiva vai passar. Então isso aí fica o meu ensinamento aí para você do Serginho. É interessante aí a sua observação, Serginho. Porém, o que mais me chamou a atenção hoje foi que o Cristiano Ronaldo entrou sem caspa em campo hoje. Inclusive a câmera focou muito nele e eu pude observar isso muito bem. Aposto que isso deve preocupar bastante o staff desse atleta, porque o Cristiano Ronaldo, ele depende comercialmente de sofrer de caspa para manter os contratos que ele tem com os shampoos aí do segmento. Uruguai 0, Coreia do Sul 0. O Uruguai, craque Daniel, ele tá numa situação interessante nessa Copa, né? Ele já teve até esse sentimento em outras Copas, mas nessa Copa em particular ele tá mais em relação, inclusive, à torcida brasileira, que a torcida brasileira tá confusa, né? Então eles estão procurando um novo país para torcer. E o Uruguai, ele tem despontado aí como sendo esse país que conquistou a simpatia dos torcedores brasileiros, porque quando um time fica muitas décadas sem vencer nada, ele alcança esse status de time simpático. E aí são poucas seleções que são mais simpáticas que o Uruguai, principalmente aqui na América do Sul. Exatamente. O Catar também deve dar um show de simpatia nessa Copa do Mundo. Com certeza. Um grande anfitrião. E o Uruguai é uma espécie de Botafogo, né, das seleções. O Botafogo é um dos times mais simpáticos do Brasil, aí já tem muitos anos. Agora, em relação ao jogo em si,
Me preocupou, eu como jornalista, fiquei preocupado quando eu bati o olho na forma física do jogador Soares. Jogador Soares que voltou a morar no Uruguai, então ele está frequentando as melhores parrilhas do Uruguai, e ele não está de brincadeira, e ele está completamente fora de forma. Acho até que se para ele dar uma mordida em alguém, capaz de ele não ter força. Fome ele tem. Fome ele tem, competitividade ele também tem. O perigo é ele perder algum dente. E aí dente, realmente, dente forte eu não sei se ele tem, porque é uma questão de estar com calça em dia, né? Agora, em relação a outro atleta aí que é destaque nessa equipe do Uruguai, nessa seleção, que é o Arrascaeta, né? Ele que apesar de ser uruguaio e comprovar isso com diversos documentos, ele nem entrou no jogo de ontem contra a Coreia, né? Parece então que não deve estar 100% fisicamente, Serginho. Não sei se você tem uma informação em relação a isso. Não, então ele não está 100% registrado como uruguaio. O Arrascaeta, mesmo 20% fisicamente, até 20% uruguaio, ou 20% regularizado em termos de documento, ele ainda é melhor do que esse meio campo inteiro do Uruguai aí, Serginho. Não, exatamente. Inclusive, até nos dias de hoje, né? Que se cobra tanto do goleiro de sair jogar com os pés, bota a Arrascaeta no gol. Ele ainda é melhor que esse goleiro aí. E é um dos poucos que ainda sabe jogar com o pé na seleção do Uruguai hoje. Exatamente. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Deixando aqui um forte abraço para você que tá curtindo aí os jogos, uma fanfest num shopping, onde você não conhece ninguém e a sensação de que a porrada pode comer a qualquer momento pode te atingir. Fique tranquilo, o mais provável é que você continue não conhecendo ninguém e simplesmente compre uma capinha de celular e volte para casa sem acontecer nada. Um forte abraço. Forte abraço.